Olá, sambistas e foliões de todo o Brasil. Eu sou Thomas Seis, estou aqui com Beatriz Freire, Vitor Melo e Leonardo Antan para a gente debater um pouco sobre as justificativas do julgamento do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Diferente do que a gente via nos anos anteriores, que as justificativas demoravam meses para sair, esse ano diferente saiu muito mais rápido, né? Antes mesmo dos desfiles das campeãs. O julgamento, a apuração foi na terça-feira, e na quinta-feira, pela manhã, as justificativas já estavam na boca do povo, né? As justificativas sempre rendem muito quando elas são abertas, né? A gente encontra pérolas, encontra pontos negativos, pontos positivos, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje, discutir um pouquinho desses 3 pontos, fazer uns destaques pessoais nossos, que a gente achou, que a gente esperava que pudesse melhorar. Sempre gera um burburinho aqui, outro ali, alguns julgamentos que a gente vem um tempo batendo na tecla que precisam ser aperfeiçoados, mudados de certa forma, porque às vezes o julgador não entende tão bem o carnaval quanto o carnaval deveria ser bem entendido, né? A gente que vive o carnaval inteiro, a gente tem essa percepção e a gente tenta sempre debater isso para que melhore, né? Porque as escolas têm um trabalho muito árduo ao longo de meses, anos, até como foi esse último caso, e chegam lá na avenida e são mal julgadas, né? São vistas com olhos que não deveriam ser vistas, muitas vezes até com o peso da bandeira da própria agremiação. Em meio às caligrafias confusas, aos comentários caóticos, às pérolas, aos destaques, a gente veio abrir um pouquinho para vocês o que a gente achou. Vou começar com o Léo. Léo, olhando todas as justificativas que a gente teve aí, são muitos quesitos que a gente passou o dia todo hoje lendo, levantando tudo que a gente viu ali, escrevendo um texto que em breve, eu acredito, depois que esse vídeo sair, já vai estar lá no nosso site. Então, acessem nosso site também, www.carnavalize.com, confiram esse e outros textos que estão por lá. Léo, seus destaques, digamos, negativos, né? Coisas que a gente não gostaria de ter visto e a gente acabou vendo nas justificativas dos julgadores do curso especial. É isso, né, Tom? Eu acho que a cada ano a gente é deflagrado, né, com algumas inconsistências do júri e algumas justificativas que acabam sendo mal amarradas, né? Por mais que a gente vê algumas notas que a gente considera justas, quando a gente vai se ater aos motivos que geraram aquelas pontuações, a gente vê o resultado de uma má preparação do júri, que eu acho que é uma coisa que a gente já discute há alguns anos, né? A maneira como o curso de jurado é feita, a maneira como o manual do jogador é redigida, né? Então, acho que isso tudo vai se deflagrando. E eu vou separar aqui 3 justificativas não erradas, né? Porque acho que eu acredito muito em certo e errado, mas bastante complicadas do ponto de vista do que as escolas apresentaram, né? O papel do jogador acho que muito importante para os jurados é entender o conceito e a proposta daquela escola, né? Então eu separei 3 justificativas que não compreenderam a proposta das suas agremiações, né? E 2 delas são em fantasias, né? Um quesito que foi bastante mal julgado, sobretudo com o rigor que algumas escolas foram julgadas e a falta de rigor que outras agremiações foram julgadas, né? E sobre não entender a proposta de uma escola de samba, eu acho que chama muita atenção uma primeira avaliação dizendo que a escala cromática da Mangueira tinha poucas variações de cores e o carnavalesco explorou pouco as cores, né? E que todas as fantasias tinham soluções parecidas nesse aspecto, né? Então o Leandro finalmente realiza o sonho do mangueirense de fazer um desfile todo verde-rosa, e quando ele faz, ele recebe esse tipo de justificativa dizendo que ele devia ter feito um desfile menos verde-rosa, porque ficou chato visualmente. E o interessante de pontuar é que essa mesma jurada ela já despontuou do Salgueiro em 2016 por apresentar excesso de vermelho e branco, e da Mocidade também nos últimos anos excesso de verde e branco. Parece que ela não entende muito bem as cores do pavilhão das escolas, e como isso, temos uma intervenção salgueirense aqui de Vitor Melo. O Vitor Melo, ele não pode perder a chance de destacar que ele é cita a palavra mágica Salgueiro, o Vitor Melo surge com alguma coisa. O que ela propõe, então, Léo, é um intercâmbio cromático. Ela quer que o Salgueiro venha de azul e amarelo. Ela quer uma Portela rosa lilás, de repente, né? Ela quer uma Unidos da Tijuca mais pro cítrico, um amarelo neon, entendeu? É claro que, enfim, hoje a gente não está em 1930 e nenhuma escola tem que se apresentar só com as cores do seu pavilhão, né? Mas isso guiar um desfile inteiro é mais do que o compreensível para a gente entender a história. Ainda mais no enredo que falava sobre a própria agremiação, né? Que contava a história de 3 ícones dessa agremiação, né? Então a gente espera que depois dessa
essa jurada entenda que cor faz parte do enredo, e naquele enredo era muito importante que o verde e rosa fosse utilizado. E aí, para pensar também em como escolhas cromáticas e de materiais contam o enredo, a gente vai para a Imperatriz Leopoldinense, que homenageou o carnavalesco Arlindo Rodrigues, sobre a batuta da premiadíssima carnavalesca Rosa Magalhães. E quem viu o nosso comentário que a gente gravou logo aqui, depois dos desfiles no domingo, aparece aqui em cima, ainda tem essa coisa de aparecer aqui em cima, a gente pode colocar aqui no card, aquele youtuber péssimo que não sabe como funciona, mas a gente pode botar aqui no card o vídeo que a gente gravou depois dos desfiles de domingo. Eu falei o quanto a Rosa usou alguns materiais que o Arlindo Rodrigues introduziu no carnaval para pontuar o enredo. Então os materiais contavam o enredo. E um dos materiais que o Arlindo introduziu nos desfiles foi o acetato, né? Essa estrutura de plástico, de uma liga de plástico que é brilhante, que virou um material de carnaval super tradicional, né? Então a Rosa pontua vários momentos do desfile com acetato, porque isso ajuda a contar o enredo que ela está apresentando, né? Isso ajuda a entender a importância da contribuição do Arlindo Rodrigues para a festa. E aí, qual é a nossa surpresa ao ver que um jurado não leu o nosso livro Sal 60, onde também isso é explicado, que estava lá na biografia do Abre Alas da Imperatriz, com muito orgulho desse projeto que a gente fez, né? E de ter sido usado, né? Imagina, quando a gente esperar que a Rosa Magalhães ia se guiar num projeto nosso para contar essa história. Ele não leu o Sal 60 e despontuou a Imperatriz pelo excesso de acetato, né? Então ele também tem uma justificativa que não entende o quanto aquilo fazia parte da proposta que a Rosa Magalhães, a grande, enfim, premiadíssima carnavalesca, e outros absurdos da forma como a Rosa foi julgada, né? Talvez por peso de bandeira, não o peso de bandeira da Imperatriz como escola tradicional, mas a posição em que ela se colocou, né? Subindo do acesso, sem dúvida pesa bastante. E aí o meu terceiro ponto na verdade, é um ponto mais geral, mas que foi pontuado por 2 jurados, e aí é no que tange a samba enredo, né? De como o julgamento de samba enredo foi julgado. E assim como a gente falou na questão cromática da jurada lá que despontou o verde rosa da Mangueira, isso já é uma reincidência. E aí, desde 89, quando o Ratos Vira o Bucho perdeu seu título por causa desse tipo de argumento, de que palavras afro prejudicam o entendimento de um samba enredo. Então, mais de um jurado, uma jurada, né, tirou ponto da Portela pela utilização de termos e palavras de origem africana, né, de origem iorubá, enfim, outros idiomas afros, né? A gente sabe que é uma pluralidade grande ali de culturas e linguagens que existe na África, mas ela despontou isso, e o que é mais interessante é que a Portela botou um glossário com todas as expressões que ela usou no seu samba e na sua sinopse. Então essa jurada podia ter tido tempo de ler mais um pouquinho, de se debruçar um pouquinho mais no Abre Alas, para conseguir entender essas expressões, né? Como se ela não tivesse acesso a ferramentas e a recursos para entender o que esse samba estava cantando, né? A gente não vê esse tipo de pontuação quando na Tijuca, em 2017, ela canta Chega My Brother, ou a Imperatriz canta o Revoar Napoleão, né? Então... E o interessante também, Léo, é que essa mesma jurada despontou Juremê e Juremar pelo mesmo motivo, e também tinha no Abre Alas o glossário que a Beija-Flor botou dos termos indígenas. Então, a gente vê onde está o peso e a medida disso tudo, né? Para a gente entender que tipo de pontuamento é feito, né? Acho que o trabalho da Escola de Samba é exatamente comunicar e talvez apresentar esses termos à população que não conheça, né? Assim como o Tio da Grande apresentou Exu sobre uma nova perspectiva, né? A gente entender. E outro jurado também fez, né, esse comentário, e aí não foi específico a nenhuma escola, ele fez um comentário mais geral, né? Ele exaltou a qualidade de enredos negros e enredo afros, né, na proposta do Carnaval de 2020, mas também usou o mesmo argumento, bastante complicado, né, para não dizer racista em algum sentido, né, que essas palavras destituídas de contextualização pudessem prejudicar o entendimento do público a partir desses enredos, né? Então é muito importante que alguns jurados entendam alguns fundamentos do carnaval que eles parecem não entender, né? E sobretudo a proposta das agremiações, né? Quando a proposta do Leandro é fazer uma Mangueira Verde Rosa, quando a proposta de um enredo justamente se aprofundar em termos africanos para ajudar a contar o seu enredo, né? Então é muito triste, não são situações novas, obviamente a gente está
discutindo isso durante vários e vários anos. A gente já faz textos de pérolas de vários anos. Quem quiser conferir, está lá no nosso site, 2018, 2019, 2020, se não me engano. Foram esses textos que a gente fez. E esse de 2022 vê esses assuntos sendo reincidentes. Sempre bate na mesma tecla, né? Isso que é o mais complicado. Mas para além até, as escolas de samba elas estão passando por uma fase diferente, né? Com a modernização e tudo mais, as escolas de samba estão tendo uma abrangência nas redes e tudo mais. E é curioso nesse caso da Portela, porque a própria Portela, ao longo de todo esse período pré-carnaval e tudo mais, a escola se propôs a fazer videoaulas sobre o próprio enredo no YouTube, no canal do YouTube da escola. Enfim, a escola tentou munir ao máximo as explicações que fossem necessárias, para além do abre-alas, né? A gente não espera que o jogador veja tudo isso, se já está no abre-alas, mas assim, para toda a comunidade, para todo mundo, eles tentaram abrir uma maior variedade para explicar ao máximo o que a escola ia propor no enredo dela. Então, são coisas que a gente não pode mais ver com tanta reincidência, né? Mas os julgamentos e tudo que a gente leu, assim, não são coisas negativas, né, Vitor? Tem coisas lá positivas, coisas que acabam sendo positivas para o futuro até dos próprios quesitos. Quais são seus destaques? Primeiramente, boa noite, pessoal, quem está nos assistindo aqui. E importante dizer também que a gente está gravando esse episódio já quase na madrugada ali do dia 29, e acabaram de sair as justificativas do grupo de acesso, né? Então, a gente vai divulgar lá nas nossas redes, quem ainda não teve a oportunidade de ler, mas são justificativas que prometem dar mais bafafá ainda do que do grupo especial, né? Porque a gente teve embora o Império Serrano tenha conquistado o título de forma absoluta, né? Não há questionamentos em relação a isso, a gente teve um episódio muito triste com o rebaixamento de 2 grandes desfiles que foram da Cubango e da Santa Cruz. Mas já que a gente está aqui para falar do grupo especial e das justificativas que saíram no dia de hoje, eu vou começar fazendo um comentário mais geral e depois trazer 3 pontos ali de módulos específicos e lugares específicos da Sapucaí. O primeiro comentário é um apanhadão ali das justificativas de comissão de frente, que a gente pôde observar algumas pontuações em relação aos tamanhos e às obsolescências dos trambolhões apresentados pelas comissões de frente, né? A gente teve no Tuiuti principalmente no Tuiuti, assim que eu me lembro, se alguém quiser citar alguma outra comissão, pode ficar à vontade, um elemento cenográfico gigantesco que não tinha tanta utilidade assim na prática. Na própria Viradouro também era gigantesco e aparecia apenas o Rei Momo ali para receber a chave. Na Vila, que embora a semântica do ato cenográfico fosse muito bonito, né, era a coroação do Martinho da Vila, era algo tão gigantesco que ficava até um pouco desproporcional ali em comparação com uma pessoa humana recebendo aquela coroa gigantesca. A Imperatriz, que era o trem chegando na avenida, que, assim, não tinha utilidade nenhuma o trem, né? Era só mesmo encenação. Então, acho que era para dar aquele tchan da chegada da escola, do início de desfile. Então, acho que é um aviso a gente espera que seja um aviso que os coreógrafos e as escolas escutem e tentem ir modificando essa visão de que comissão de frente precisa ter elemento cenográfico, né? A gente pôde ver esse efeito em escala no acesso, que não tinha a liberação de tripés e elementos cenográficos, e a partir desse ano teve. E a gente já teve, na minha opinião, e acredito que na dos meus amigos aqui, uma diminuição no poder criativo das comissões. A gente viu algumas comissões utilizando elementos que não tinham necessidade de existirem ali. Então, acho que vale ressaltar esse ponto. Mas chegando agora nos comentários específicos dos módulos, acho que não tem como não começar com o comentário do jogador de bateria do segundo módulo, né, que fica ali localizado entre o setor 1 e o setor, na verdade, entre o setor 3 e o setor 5. Todos nós aqui assistimos de lugares diferentes, mas ali diretamente do setor 3, e foi algo que incomodou muito durante o desfile do grupo especial, principalmente, né, que foi quando o camarote número 1 da Brahma, que fica em frente ao setor 3, funcionou apenas, que foi o vazamento dos sons. Eu vou ler na íntegra o que o jogador falou, porque eu acho que é importante uma visão de quem tecnicamente é escolhido para julgar a festa, né? A gente comenta aqui como amante, como integrante ali desse universo, mas a gente não está no papel de hierarquicamente mudar os rumos ali de uma campeão, não.
o jogador fala: muito vazamento de som dos camarotes para dentro da avenida, em frente aos módulos 1 e 2, que faz parte daquela cabine dupla, durante a passagem das escolas de samba. Uma tremenda falta de respeito para com o espetáculo e podendo, inclusive, atrapalhar os jurados da parte musical. Da parte musical, acredito que seja samba enredo não, mas harmonia, bateria, né? E é muito pertinente esse comentário, é algo que a gente vem reclamando há muito tempo, né? Infelizmente, a gente tem um sistema de som muito deficitário e ineficiente na Marquês de Sapucaí, que ainda tem que competir com o som desses camarotes privados que, infelizmente, cada vez mais ganham mais espaços na Sapucaí. Agora, continuando ainda ali no módulo 2, eu separei aqui para ressaltar o comentário da jogadora de fantasia do módulo 2, que ela sempre acaba deixando os recados fofinhos ali no final nas suas observações finais, e ela deixou que depois de 2 anos fica muito lisonjeada de poder continuar ocupando e tal. E além de parabenizar as escolas pelo altíssimo nível no quesito fantasia, né, mandar um abraço para os ateliês, para os artistas, costureiras e tudo mais, ela parabeniza as escolas pela excelente e também exemplar postura durante toda a pandemia. A gente sempre é muito importante relembrar que as escolas sempre acataram, sempre se propuseram ajudar e fazer tudo que estivesse dentro dos seus alcances para que a gente tentasse transpor esse obstáculo o mais breve possível e com um mínimo de desgaste ali interno para a sua comunidade, dando todo o assistencialismo e acatando as decisões dos órgãos públicos sanitários que chegavam até elas. Então, acho que depois de 2 anos, a gente poder ter o carnaval de volta e ainda alguém do júri técnico ter essa sensibilidade é muito bacana. Eu acabei pulando a ordem, eu ia falar ela primeiro, porque ela é do módulo 1. A jogadora de casal de Messali porta-bandeira do módulo 1, acho que vale a pena também ressaltar, porque ela faz um julgamento um pouco diferente. Assim. Eu acho que ela tem esse hábito, ela sempre deixa as mensagens muito personalizadas e diretas para os casais, né? Ela dá dicas, é como se ela estivesse conversando ali com os casais, e a gente acha isso, e pelo menos eu acho isso muito fofo, e é uma forma de avaliar, mas também de fazer um acalanto ali, se alguma coisa não vai tão bem, né? E dar as dicas para os próximos anos, porque eu acho que mais importante do que a gente pontuar onde vai ser penalizado é poder também tentar dar os caminhos do que a gente pode fazer diferente para tentar, num próximo ano, não sofrer a mesma penalização ou algo da mesma natureza, né, Thomas? É isso aí. Sempre a gente fica muito nessa balança, né, entre o positivo e o negativo do que a gente traz das avaliações. A gente sabe que, por muito, a gente sofre com esse corpo de jurados, por muito que a gente considera que eles estão alguns despreparados, mas, por outro lado, a gente tem esses pontos positivos, como você destacou, essa sensibilidade que, às vezes, sobra em alguns e falta em outros diante do nosso espetáculo, né? Falta esse carinho, esse olhar, o olhar carnavalesco diante do que se passa ali. Mas, partindo para a Bia agora, Bia, essa sua foto aí no fundo é para ver se a Tijuca consegue recuperar os 10 perdidos por causa dessa fantasia? Conta aí que história que é essa aí. Não vai ter jeito, a gente vai ter que contar com a boa vontade do júri de conseguir relacionar a ala à escola certa no carnaval que vem. Mas eu vou deixar isso por último. Rapidinho. Oi. Não, a mocidade acabou de me falar aí que isso aí dá título, tá? Me deu até uma pontada no coração. Eu vou precisar de muitos pontos para conseguir um título. Tô com um garfo no peito até agora. Mas, seguindo aqui, eu separei 3 pérolas, né? 3 justificativas inesperadas. A primeira delas aqui em evolução. Um jurado ficou surpreso como as alas da Imperatriz não passaram de uma forma muito animada, os componentes não evoluíram da forma esperada, mas ele não faz só uma crítica e o decréscimo dos pontos, né? Ele deixa um norte da própria escola como referência, quando ele diz que vê que alguns empurradores das alegorias, por exemplo, da alegoria 4, estavam muito mais empolgados que os integrantes das alas, né? Então, acho que ele está tentando propor que as pessoas responsáveis pela animação dos componentes, que os diretores da harmonia saiam do pessoal que está ali
empurrando os carros, que eles deem um curso intensivo aí para os componentes que forem desfilar em 2023. A segunda pérola, um jurado de evolução, e ele faz questão de ressaltar isso muito bem, ficou um pouco magoado assim com o mestre Cissa, por ele não ter tido tempo para apreciar devidamente a parada da bateria da Viradouro e a bossa que o Cissa fazia com os pratos, né? Então ele disse, acho que vale a pena ler. Ele já abre assim, observação importante para conversarmos. A bateria da Viradouro não passou para os jurados. Perfeito, ela não é obrigada. Ele está ali ciente do que está falando, né? Quer se isentar das críticas para não dizer que ele não está julgando algo que não é da alçada dele. Mas parar uns 70 ou 80 metros depois para se apresentar para o público entre as duas cabines ficou estranho. É um assunto a ser debatido, ou seja, a gente já vê que ele está querendo ali se organizar para promover um ciclo de debate sobre isso, né? Já é a segunda vez que ele diz que a gente precisa conversar sobre esse assunto. Resumo, fizeram e mostraram evoluções novas para o público, que só vi porque eu vi a manifestação popular. Não tirei ponto, nem poderia. A escola está correta, porém todas as escolas de sexta passaram à nossa frente evoluindo lindamente. Estou falando de evolução, em caixa alta, não de bateria. Podemos voltar neste ponto no futuro? E aí eu acho que ele está querendo mudar de quesito para depois, futuramente, ele resolver as contas com o mestre Cissa por não ter parado na frente dele. Chocante, talvez. Ou ele pode assistir lá na arquibancada, pô. Perfeito, ele não é obrigado. 3, né? Ele pega um lugarzinho bem ali no início do 3 ou lá na frente do 10, aí ele fica de frente pro recuo e já resolve o problema. Levou pro coração. Ele quer conversar, né? Ele tá sentindo essa necessidade de conversar, tem essa carência aí também. Vai levar para terapia também, porque vocês viram a necessidade dele debater esse ponto, né? Mas para fechar, e aí fazendo jus ao meu pano de fundo, a Unidos da Tijuca foi a quarta escola a se apresentar no domingo e logo em seguida ela veio pela Grande Rio. E o estranho é que na justificativa de fantasia vem escrito que a ala 17 causou a impressão de materiais que não ficaram claros o uso do palhaço, né, que seria o tema da ala, conforme descrito no Abre Alas. A fantasia poderia ser adaptada a outro tema e, por isso, ela descontou 1/10 de realização. Acontece que o enredo da Unidos da Tijuca falava sobre os Sateremaué e a lenda do Guaraná era um enredo indígena que nada falava de palhaço. Na verdade, era uma arara, e a ala 17 sobre palhaços era da Grande Rio, ou seja, ela trocou as bolas. Aí eu acho que cabe recurso. Acho que dá pra gente subir um pouquinho na tabela e espero que isso não comprometa com a irmã, né, Vitor? Mas é isso, até confusão de escola teve. Espero que ano que vem eles Coincidência estejam... não, Bia. Se a Tijuca conseguir décimos, ela vai passar por uma cidade, né? Olha, já é uma posição a mais. A gente, se a capitalização ainda estiver de acordo com a tabela, eu acho que já entra um dinheirinho a mais no caixa da Tijuca. O quê? A mocidade falou que no Abre Alas a rainha de bateria não estava careca. Acho que vai ganhar um pouco. É isso, gente. Essas foram as nossas pérolas. Acho que depois de a gente ter tantas emoções aí com julgamento, com notas que a gente discordou, é bom a gente se surpreender e rir para não chorar muitas vezes, né? Foi isso que eu separei aqui para o nosso pessoal do Carnavalize. É isso, galera. Muito bom a gente discutir sobre isso. Enfim, a leitura das justificativas é um campo vasto. Se a gente for falar uma por uma aqui, a gente vai ficar horas conversando. Mas, e como a gente quer fazer algo mais rápido, mais curto, para levar vocês um pouquinho da nossa experiência, lendo as justificativas, interpretando tudo mais, a gente gravou esse vídeo. Mas se você quiser ver na íntegra todas as justificativas, quesito por quesito, ranking de notas por quesito, acesse nosso site www.carnavalize.com, que está lá o nosso resumo sobre as justificativas do julgamento do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Você não é obrigado, mas a gente pode conversar. Considera entrar lá e curtir nossos outros conteúdos. Se inscreva também aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe esse vídeo com os amigos e carnavalize conosco. Que beleza, que beleza! Vem chegando o Carnavalize!